Olá, queridas almas! Olha só, eu deixei aqui para vocês um vídeo anterior falando sobre informações a respeito de atualização do DNA cósmico e as confusões que isso pode acarretar, né, na interpretação de alguns canalizadores, e isso gera informações distorcidas. E muitas delas, né, estão aí pairando no nosso coletivo e na malha terrestre a partir das comunicações que estão vindo destes canalizadores, né, das pessoas que captam as informações, e tem relação até atualmente, né, com jogos de futebol, com contatos, abduções e uma série de outras informações. Então, se você chegou aqui através desse primeiro vídeo, né, falando sobre isso, ótimo, você já sabe do que se trata esse vídeo que eu vou trazer agora, porque eu havia comunicado que faria, né, o relato aí de informações que vêm dos meus estudos, das minhas canalizações, né, e da perspectiva do método Kumara frente a tudo isso que está acontecendo. Mas, se você não veio através desse outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, então você pode ir no outro vídeo ouvi-lo, né? Porque talvez facilite a compreensão do que eu vou trazer aqui agora, ok? Esse texto que eu vou ler para vocês, ele já está disponível na parte de post do canal Portal Shambhala, tá? Eu não sei se você vai estar me vendo aí pelo Instagram, pelo YouTube, mas já está disponível para vocês como postagem escrito, né, no portal Shambhala. Mas agora eu vou fazer aqui o vídeo, tá? Como eu havia prometido, mas vou ler aqui o conteúdo para facilitar a minha vida, não é não? Então veja só. O contato interno com o verdadeiro encontro alienígena. Frequentemente, a expectativa coletiva volta-se para um contato externo com civilizações extraterrestres. No entanto, sob a ótica do método Kumara, esclarecemos que o contato não é algo que virá de fora, através de naves ou visitantes extraterrestres em corpos físicos, mas sim uma ativação de atualização do próprio DNA cósmico do ser encarnado na Terra, portanto, configura-se como um contato interno com o seu próprio aspecto extraterrestre ou alienígena. Todas as vezes que chega uma onda de energia atualizadora vinda do Sol central, ocorre a atualização do DNA cósmico e o ser humano expande sua própria capacidade de percepção e memória celular, pois entra em contato com o seu aspecto mais expandido, este alienígena interior, o seu ser cósmico, a sua consciência superior. Como na maioria das vezes os canalizadores são os primeiros a perceberem essa atualização, mas sem discernimento suficiente para compreender tal fato, muitos começam a divulgar que o contato com os alienígenas está próximo, que eles vão chegar em naves, pousar e agirem de várias formas, interferindo nos diversos setores da vida terrena, né? Como na área da saúde, dos aspectos financeiros, dos bancos, do dinheiro, dos aspectos governamentais. A gente está vendo aí muita imagem que estão fazendo do presidente dos Estados Unidos com os alienígenas, né? E também nos aspectos espirituais, criando uma crença limitante, mais uma crença limitante para o ser humano, gerando a ideia de que eles seriam, então, os nossos salvadores, como sempre, né? Sempre em busca, o ser humano sempre em busca de um salvador. Mas você que está ouvindo, que está aqui comigo acompanhando esse vídeo, você pode perceber ao longo aí do tempo que essas informações que são trazidas, né, de que vai haver o contato na época tal, de tal forma, né, que os alienígenas vão chegar e vão fazer várias interferências. Até me lembro de uma informação que eu vi que dizia que as naves passariam a ser tipo um hospital, né? Onde as pessoas poderiam entrar, fazer tratamentos, fazer limpeza nos seus corpos, né? E tem esse tipo de informação e várias outras, né?
O que acontece é que você ouve, né, essas informações, mas não vê esses fatos realmente acontecerem na sua realidade, né? Então, acho que muitas vezes você que está me ouvindo aqui, talvez tenha chegado aqui exatamente se perguntando, né, por que eu sinto, né? Imagino que você deva sentir, né? Ou você ouve as pessoas à sua volta agora mais do que nunca falando a esse respeito, né? E nada de fato acontece na nossa realidade, né? Ninguém chega, não muda muita coisa neste sentido externo, né? É justamente por isso. É porque a mudança é no seu interno, é no meu interno, é no nosso interno. E quando essa mudança de fato se der por completo neste planeta, aí então nós poderemos entender que o nosso planeta está elevando de frequência e nós começaremos a ressoar verdadeiramente na frequência desses outros seres. E aí então poderemos nos comunicar com eles de uma forma coletiva, né? Irmos aos outros planetas, eles conseguirem vir, né, ao nosso planeta, porque neste momento eles não vão aportar aqui com as suas naves, porque não existe. Não é que não exista, existe a capacidade deles em fazer isso. O que não existe é a dispensação energética suficiente para isso. Eles não vão gastar energia suficiente para se manterem por longo tempo numa frequência muito inferior a que eles vivem, materializando as suas naves, né, e os seus corpos para agirem, intervindo no planeta, no estado governamental, no aspecto governamental, ou da saúde, ou de qualquer outra área. Né? Se eles não interferem, vivem dizendo que não interferem no livre-arbítrio do indivíduo, por que eles fariam isso? Porque eles interfeririam no livre-arbítrio de todo um planeta, de todo um coletivo. Veja como é incoerente, né? Às vezes a mesma pessoa traz a informação de que os extraterrestres, eles não interferem no livre-arbítrio. E ao mesmo tempo traz a informação de que chegarão aqui em naves, né? E se instalarão, né? Vão se instalar aqui neste planeta. Mas vamos continuar aqui com o conteúdo. Então, todas as vezes que uma onda de energia, de atualização chega, nós percebemos que esse assunto, que esse tema, para quem segue, pessoal, aí, aumenta consideravelmente. E atualmente tem aumentado cada vez mais, porque realmente as energias estão muito intensas. São 7 ondas de energia de ascensão. As 7 já estão presentes no planeta Terra. Né? A 7ª onda, se não me engano, pelo conhecimento que eu venho recebendo, é a última onda. E agora, então, todas essas ondas estão aqui na malha terrena e elas vão sendo reatualizadas constantemente. Então, possivelmente as pessoas vão dizerem que está chegando uma outra onda de energia. Mas, de acordo com as informações, acredita-se que essas mesmas vão sendo reatualizadas à medida que a nossa consciência vai sendo mais aberta pelas anteriores, porque existem pessoas que já estão atualizando na 7ª onda, assim como existem pessoas que estão ainda lá na primeira, na 2ª onda, agora que estão começando a atualizarem, né, com aquelas ondas, porque justamente é somente quando a pessoa se permite fazer isso, né? Quando o quaternário inferior não está curado, a pessoa não tem clareza da informação que recebe e fica sujeita à falta de discernimento, passando a ser incoerente frente às situações da sua vida. Aqui eu estou dizendo o que acontece com quem recebe essas informações e tem essa ação muito incoerente, né? Como eu disse. Diz que os extraterrestres e os seres de luz, as consciências superiores, elas trazem essa ideia do livre-arbítrio de forma muito séria, né? Não interferem no livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo diz que elas vão entrar em contato conosco num corpo físico, material e vão aí, né, começar a conversar aí com o presidente dos Estados Unidos, ajeitar as coisas, né? Criar aí, naves de cura, ou seja, é uma incoerência, né? Então, quando não existe a cura verdadeira e a iluminação
do quaternário inferior e uma proteção, uma organização séria na hora de receber essas informações, muitas interferências vão existir. E aí cria-se a falta de discernimento, clareza do que está recebendo, sem uma percepção clara, começam a trazer as informações incoerentes, até mesmo com aquilo que foi dito anteriormente. Bom, então, frente a essas situações da vida, né, da pessoa, levando a pessoa a acreditar sempre nos fenômenos externos, que é uma coisa que a humanidade ama, fenômenos externos, né? A gente gosta muito, todo mundo gosta, né? Mas eles não acontecem assim tão frequentemente, talvez seja até por isso que a gente goste tanto, né? Mas realmente não é um fenômeno externo a atualização do seu DNA, né? O contato com o seu alienígena próprio. Isso é muito, muito interno, né? E mesmo que os discursos dessas pessoas, né, em outras canalizações, seja a de que deve se voltar para dentro de si. Outra incoerência, então, eu trago aqui. Muitas vezes a gente percebe as informações dizendo, olhe para dentro, né, faça as curas de autoconhecimento, né, faça cura interior. Mas quando vai falar de contato extraterrestre, sempre leva isso para o aspecto externo e não percebe esse contato internamente do próprio DNA. Entenderam? Opa, subiu tudo aqui. A sensação de que o encontro está próximo é, na verdade, a percepção que a nossa atualização interna está atingindo níveis onde a barreira entre o eu biológico e o eu cósmico começa a desaparecer. Essa atualização ocorre no indivíduo, no coletivo e na malha planetária. Pois a Terra, como um grande organismo vivo, também está passando por sua própria transição e atualização constantemente. Quando o Sol central emite essas ondas de atualização, o campo eletromagnético do planeta altera-se, mudando a vibração de toda a matéria aqui contida. O DNA do ser humano e a malha energética da Terra estão, portanto, em um processo de coevolução constante. E eu quero até acrescentar para vocês uma outra informação que é assim. Os arcturianos, os sirianos, né, os andromedanos, vários, né, seres que vivem em outras dimensões, em outros planetas, eles colaboram conosco através da própria energia deles. Então, eles viriam aqui na Terra, eles não vêm, né, eles captam a conexão, eles fazem uma conexão energética com a Terra e percebem, fazem uma leitura da malha, né, essa malha da Terra, que fica em volta da Terra. E então, eles fazem, digamos assim, um checklist, né, do que está precisando, do que a Terra está precisando. Né, o que atualização neste momento é necessário na Terra e está disponível. Então, eles vão e fazem essa atualização de acordo com a capacidade daquela raça, daquela dimensão, daquela consciência coletiva que está ali fazendo essa atualização, essa ajuda. E aí, então, também este movimento feito por eles também trazem essa falsa ideia de contato. Porque a impressão que se tem, para quem é médium, para quem tem essa habilidade de percepção do extrafísico, e também devido às nossas linhas axetonais, que são linhas energéticas ligadas à malha terrena, aqueles mais sensíveis, eles acreditam que o extraterrestre, né, está aqui na Terra. Né? Então, por exemplo, um coletivo de arcturianos estão fazendo esse checklist aí, na malha terrena, né, externa, na rede, na grade cristalina, e aí a gente capta, né, pelo fio das linhas axetonais, e aí o que acontece? A gente acha que a nave está ali, ó. É só olhar a nave ali. Eu mesmo tenho essa percepção várias vezes. Então, às vezes estou fazendo um atendimento aqui, né? E aí começo a conversar com a pessoa, de repente eu vejo num campo extrafísico uma nave espacial, né? De alguma dessas raças. A nave está ali? Não, gente, ela não está. Eu captei através da linha axetonal, da minha comunicação com a rede cristalina, a grade cristalina da Terra. Eu captei um bloco de informação que, de repente, os sirianos, por exemplo, os arcturianos deixaram,
que aquela informação, aqueles códigos servem para a cura da pessoa com a qual eu estou trabalhando naquele momento. Portanto, o que vai acontecer é que eu trago os códigos e implanto no corpo etérico, no quaternário inferior dessa pessoa e faço a cura. Mas não tem nave ali, né? Não tem. Esse processo de atualização celular que vivemos não é um evento biológico isolado, mas uma organização, uma orquestração cósmica que acontece como um circuito. O Sol central atua como uma estação emissora e os pulsos eletromagnéticos de alta frequência carregados de dados vão estruturando essa malha terrena. Então é isso que acontece, tanto dos seres de outros planetas quanto das energias vindas do Sol central. Quando essas ondas atingem a Terra, elas não apenas interagem com a crosta terrestre, mas penetram em cada célula, buscando o que chamamos de cromossomo 24. Na verdade, não é buscando, né? Buscando no sentido de encontrar uma forma de ativar este cromossomo 24, que é o cromossomo cósmico. Mas o que elas estão fazendo é buscando ativar este cromossomo 24. A porção do genoma, o que é este cromossomo 24? É a porção do genoma que transcende a biologia puramente terrestre e carrega a assinatura cósmica de cada indivíduo. Este processo de download e integração não é instantâneo e precisa constantemente de calibração. Por isso que nós precisamos, quem está aí nesse movimento, tem consciência disso, está sempre fazendo a sua terapia energética para regulação, harmonização, equilibrar e reorganizar toda a sua estrutura que está sendo atualizada, né? Então, veja só, precisa constantemente de calibração, exigindo uma janela de reajuste biológico, conhecida no campo da consciência expandida como o período de 72 horas. Então aqui vocês podem entender porque a maioria das pessoas, quando começa a receber essas informações, começam também a trazer vídeos aí para o pessoal, retomando a ideia de 3 dias de escuridão. Então olha só. Chegou nova atualização na rede cristalina da Terra, o que acontece? As pessoas entendem que está chegando o momento de contato com os extraterrestres e que os 3 dias de escuridão em breve vão acontecer. Se vocês acompanharem aí, os movimentos que geram essas informações, vocês vão perceber claramente como é incrível que isso acontece. E passado alguns dias, nós não temos nenhum contato e nem 3 dias de escuridão. Inclusive, algumas pessoas chegam a dar previsão de datas, que vai acontecer e nunca aconteceu, Então, por quê? Porque assim, você recebe a atualização do seu cromossomo, cada um vai receber numa época, numa data, um X, um horário, dependendo aí da condição. Tem uns que não recebem, porque estão muito fechados para isso, E aí, normalmente, essa calibração, ela precisa de um reset. Faz um reset anterior e depois uma calibração. E essa calibração e esse reset precisa de 72 horas, É um reset biológico, mas no campo etérico do nosso DNA, do nosso cromossomo 24. Então aí vem esses vídeos, essas informações de que um reset planetário está ocorrendo ou vai ocorrer de tal época, porque a Terra também faz esses resets e a Terra também faz atualizações. Então se tem a impressão de que vai ter 3 dias de escuridão e que está acontecendo uma parada completa, um reset, Mas tudo isso é no nível energético das células, das memórias celulares, do DNA cósmico, Assim como um computador, trazendo aqui um exemplo para vocês, assim como um computador que precisa reiniciar para instalar um novo sistema operacional, o organismo humano experimenta uma queda momentânea no ritmo habitual. Durante essas 72 horas, o corpo pode manifestar cansaço extremo,
desorientação ou uma necessidade profunda de isolamento e de silêncio. Então, vejam só, outro tema que chega muito também quando essas ondas estão muito fortes, né? Sempre a gente discutindo e falando sobre os sintomas da ascensão. Né? Então, tem períodos assim que esses temas ficam mais presentes e as pessoas têm várias enjoos, dor de cabeça, muitos sonhos, né? Confusões mentais, ansiedade, conflitos emocionais, né? Justamente porque existe esse reset, existe essa atualização e, portanto, existe também o mal-estar, né? Os sintomas disso. Da mesma forma, também existem esses sintomas que desregulam toda a estrutura energética da pessoa. Quando a pessoa ainda não fez a cura do quaternário inferior, ela recebe atualização, mas muitas vezes essas atualizações ficam muito parciais e existe muito sintoma. Quanto mais sintoma, quanto mais dor de cabeça, zunido no ouvido, enjoo no estômago, sonhos excessivos, mais significa que você está vivendo uma frequência destoante da frequência que está chegando. A frequência que está chegando, ela ocorre de que forma? Ela funciona assim, o Sol central envia os códigos, as ondas, assim como os seres de outras raças quando fazem essa atualização, o checklist aí na rede planetária, como eu comentei com vocês. E aí eles enviam as energias nos blocos quânticos, e essas energias são compostas de quê? De antimatéria. Ou seja, elas não são matéria, tá? E aí, então, elas vêm de encontro ao quê? Por elas não serem matéria, elas são de composição positiva, tá? Que são os pósitrons, tá? A física já deu nome. São os pósitrons. Então, os pósitrons vêm por essas energias enviadas pelo Sol central de Alcione, né? E pela a bondade divina, a emanação energética de Deus, né? A luz crística, não importa o nome que se dê, né? Mas vêm as informações, elas são compostas de pósitrons. Os pósitrons entram em contato com os elétrons do nosso corpo, como já diz Saint Germain, os elétrons são a luz divina em nós, contudo, ofuscadas, porque estamos encarnados numa frequência inferior, né? A luz. Então, quando a gente vai encarnando nessa frequência inferior, essa luz, que é o próprio elétron, de acordo com Saint Germain, ele sofre uma agitação e uma desorganização tamanha que ele passa a ficar embaçado, né, de acordo aqui, né, com as minhas comunicações e também com as pesquisas aí que eu faço, né, com conhecimento já trazido por outras pessoas de Saint Germain. E o que é isso, né? É o ofuscamento da nossa própria luz. Então, temos lá, né, no nosso núcleo atômico, orbitando em volta do núcleo atômico, o elétron. E vem o pósitron. Ele vem justamente para se unir ao elétron. Elétron anticarga -1 e o pósitron antimatéria. O elétron é matéria e o pósitron antimatéria se juntam e tem uma explosão, aniquilando tanto o elétron quanto o pósitron, criando, no mínimo, 2 raios fóton gama. E o que eles fazem, o fóton gama? A ciência ainda não fala sobre isso, tá? O que eu estou trazendo para vocês é estudo, análise, informações recebidas das consciências superiores, tá? Metafísico, né? Então, o que acontece? Gera os raios, os fóton gama. O fóton gama, ele tem a habilidade de mudar toda a estrutura atômica. Tá? E aí a pessoa começa a sentir, no momento que aquilo acontece, calor, agitação, dor de cabeça, enjoo no estômago, né? Por quê? Porque começa a acelerar, tá? O átomo. Então o átomo estava lá, lentozinho, né? Porque o elétron opaco, gera pouca luz. O átomo lá, devagarzinho, devagarzinho. Chega os 2 raios fóton gama e dá um
né? Um aceleramento ali. Não é exatamente assim que acontece, né, gente? Mas aqui para facilitar para vocês. E aí acelera essa frequência. Então, aquela onda lenta, baixa, frequência baixa, onda larga, da qual a pessoa se encontrava, porque está com o quaternário inferior, os 4 corpos ainda muito densos, começa a ficar mais agitada, mais uma onda mais próxima e mais alta, né? Elevando a frequência e também fazendo um movimento de mais agitação. E essa agitação é a vibração. Então, a vibração começa a aumentar. E a pessoa de primeiro sente esses sintomas. Quanto mais a pessoa estiver numa frequência, numa vibração inferior a essa que é causada pelos fótons gama, mais a pessoa vai sentir mal-estar. Depois que ela começa já a entrar numa frequência superior, que está muito mais ligada a essas energias dos seres superiores, essas energias que chegam para nós, aí ela começa a sentir menos os seus efeitos. Então, quando a gente toma ali um remédio, né, uma coisa assim que nos causa sintomas que não são agradáveis. Aí, com o tempo, né, a pessoa toma tanto aquele remédio que aquele sintoma já desaparece, né? Talvez nós possamos fazer essa correlação. Entenderam o que acontece? Mas vamos continuando aqui, deixa eu ver, porque o celular até desligou aqui. Então, continuando aqui. Quando o Sol central emite essas ondas de atualização, o campo eletromagnético do planeta altera-se, altera-se mudando a vibração de toda a matéria aqui contida. O DNA do ser humano e a malha energética da Terra estão, portanto, em um processo de coevolução constante. Lembra que eu disse para vocês que a malha da Terra, nós nos conectamos a ela através do nosso aspecto energético, né? Das linhas axetonais. O que chamamos de atualização é o ajuste fino dessa parceria à medida que o nosso DNA se reconecta com a frequência do Sol central. Nós nos tornamos mais conscientes da nossa própria origem cósmica. Então, essas confusões, né, de não saber exatamente o que está acontecendo vão diminuindo bastante aí no campo eletromagnético das pessoas que captam, né, essas informações. Esse processo de atualização celular que vivemos não é um evento biológico isolado, mas uma orquestração cósmica que acontece como um circuito. O Sol central atua como uma estação emissora de pulsos eletromagnéticos de alta frequência, carregados de dados estruturantes, que são os pósitrons. Quando essas ondas atingem a Terra, elas não apenas atingem a crosta terrestre, mas penetram em cada célula, buscando o que chamamos de cromossomo 24, assim como eu tinha lido aí para vocês anteriormente. Então, o que é este cromossomo 24? É a porção do genoma que transcende a biologia puramente terrestre e carrega a assinatura cósmica de cada indivíduo, que vai sendo atualizada e mudada à medida que esses downloads vão acontecendo, e então precisa dessas 72 horas de escuridão, né? Precisa desse reset, ok? E durante essas 72 horas, o corpo pode manifestar esses sintomas que eu comentei com vocês, e é o momento em que a estrutura celular está sendo reconfigurada. O código adormecido é acessado e as novas frequências são integradas à matriz biológica, ou seja, as frequências da matriz divina são integradas, né, ou ativadas ou reanimadas na matriz biológica. Este é o verdadeiro apagão dos 3 dias. Um período de pausa profunda onde a velha estrutura cede lugar à nova estrutura. Portanto, nessa perspectiva, o contato que buscamos no céu é o reflexo da ativação que ocorre no núcleo de cada célula. Um despertar coletivo onde o ser humano finalmente sintoniza sua biologia com a inteligência do universo. Esse é um texto que eu trouxe para vocês, que eu escrevi, né, aí dentro dos meus estudos, das investigações que eu faço constantemente, porque eu acredito que todas as informações que a gente recebe precisa ser analisada, investigada, trazida também para um conhecimento linear, para que a gente consiga
compreendê-la dentro das nossas capacidades do corpo mental, do corpo emocional, sem permitir que eles interfiram, mas sim os utilizando, né, de forma favorável a nós. Mas é fato que, se estivermos com o quaternário inferior ainda muito denso, cheio de crenças, programações, essas informações que eu estou trazendo aqui, elas não vão ser acessadas facilmente. Então, as informações que vão ser acessadas são das crenças. As crenças estão ligadas aos fenômenos, ao desejo de ser salvo, aos extraterrestres como esse ser que vai salvar o planeta, né, mudar toda a estrutura governamental, científica, de saúde, né, e tudo isso. E isso não vai acontecer. O que vai acontecer, sim, é continuar esse movimento que eles estão oferecendo ao planeta para que o planeta chegue na própria capacidade com seus as pessoas que vivem nele, né, com seus moradores, com a sua própria humanidade, descobrirem as novas formas dentro da ciência, na área da saúde, da área governamental, da área financeira, a fazer as reestruturações dentro de um nível de consciência mais elevado, onde não exista o favorecimento de alguns em detrimento dos outros, onde não exista mais a subjugação de um ser humano por outro, a necessidade de conquistar em termos de poder de um sobre o outro, alguns passando fome, outros com muito dinheiro. Tomando champanhe na praia, né? Essa disparidade, o sofrimento de um lado, a riqueza e a alegria de outro, não. Tudo isso vai sendo mudado, mas quem vai construir isso somos nós. Eles não vão. Eles dão para nós a clareza, nos ajudando a abrir a nossa mente. Mas o nosso trabalho tem que ser dia a dia e constante. Por isso que eu digo, se você não fizer a limpeza do seu quaternário inferior, infelizmente, essas energias vão sendo dissipadas e você acaba por não conseguir chegar nessa frequência mais elevada, ok? E nesse sentido, o método Kumara pode muito contribuir com você. Eu vou deixar aqui o meu contato para a gente conversar sobre isso, basta me chamar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.